identifiquei bastante com os princípios, porque eu sou uma pessoa que entende que a gente precisa ter liberdade para viver. Se a gente vive sem liberdade, não faz sentido nenhum, né? Então eu me identifiquei com os princípios liberais, me identifiquei com respeito ao dinheiro público. E aí logo me coloquei à disposição. Olha, eu quero ajudar essas ideias a tomarem força no Brasil. Porque eu entendo que a gente vive uma crise muito grande de princípios no nosso país. Sabe? Eu vejo pessoas criticando políticos corruptos, mas elas também são corruptas. Sabe? Uma hipocrisia enorme, É né? muita hipocrisia. A gente viu muita hipocrisia nesse lockdown, inclusive, que eu acho que depois a gente até pode explorar mais esse assunto. A gente vai falar né? muito Com sobre esse certeza. assunto. Pois é. E aí eu percebi que eu tinha condições de ser candidata. Porque foi o que foi pedido pra mim. Olha, se você quer ajudar, então a gente precisa de mulher. E mulher sendo candidata. Então eu percebi que eu podia. Estava viva, estava saudável. Eu tenho uma preparação, eu sou cientista política. Né? Então, eu tenho uma base e me coloquei à disposição mesmo do propósito. E claro que o fato de ser mulher também me despertou com ainda mais força para ser candidata. Um desafio, né? Porque eu me lembro que desde criança me incomodei. Eu me incomodava por não ver mulheres no Jornal Nacional, por exemplo. Né? Aquele programa tradicional de família, eu ainda sou da era analógica, né? Eu nasci fora do celular, então o programa de família ainda era reunir em torno da televisão e assistir o jornal. Então eu me lembro, eu tenho memórias assim de 5, 6 anos de assistir ao jornal e falar assim, gente, mas não tem mulher aqui. Então essa falta de participação da mulher em espaços de poder é algo que me incomoda desde que eu nasci, porque não foi ensinado isso pra mim em casa. Então, assim, tinha uma semente, né? Uma vocação ali que te despertava para isso. Eu acho que sim. Hoje eu avalio que eu não, racionalmente e conscientemente eu não tinha esse sonho. Mas buscando as minhas memórias de infância, eu sempre fui a representante de turma. Então, você Entende? já Me exercia essa identifico. liderança, Sim, né? eu sempre... Era eu vi natural, uma né? situação de injustiça, eu me colocava contra aquela situação, Se eu posicionava. enfrentava. Então eu vejo que esse perfil, que é o que eu tenho hoje, existia desde que a Júlia era criança, né? É claro que a liderança, ela pode ser estimulada nos nossos filhos, mas eu hoje já tenho um olhar diferenciado. Algumas crianças, por exemplo, eu observo numa brincadeira, a gente já sabe. Ela vai ser chefe, ela vai ser líder, né? E eu acho que eu tinha essas características. E aí enfrentei a minha primeira campanha, foi a de 2018. Não tinha nenhum tipo de estrutura, não recebi dinheiro do partido, nada. Apadrinhamento político. Não tive. Eu tenho uma amizade com o senador Regufe há muitos anos. Eu fui voluntária da campanha dele em 2006. Né? Eu me ofereci para estar ao lado dele ajudando na campanha. E desde então a gente mantém uma amizade. E quando eu fui tomar a decisão de ser candidata ou não, foi com ele que eu me aconselhei. O Regufe, ele teve ali um papel, mas ele não pôde se dedicar muito à minha campanha, né? Mesmo porque tinha outros candidatos vinculados a ele. Mas eu saí assim de primeira, não sou mulher de político, não sou filha de político, eu sou a primeira política da família, né? Não sou empresária, então assim, eu não tenho uma base de funcionários. Então é uma campanha que qualquer pessoa que analisasse o cenário falaria, jamais você vai ganhar. Verdade. Fora do eixo, né? Do que ocorre muito. Ninguém sabia quem eu era, eu não tinha Instagram. Nossa. Imagina o que é isso. Então foi uma campanha de muito sucesso, né? Eu queria saber Foi. até qual que foi o diferencial, a que você atribui você ter conseguido vencer com tantos desafios, né? Na sua campanha. Sabe o que eu tenho certeza? É porque eu vivi uma missão. Abraçou uma missão, né? Eu vivo uma missão. Quando eu estava no processo de decidir ser candidata, eu tenho uma conexão muito forte com Deus e eu me aconselhei e esperei uma resposta dele. Então, quando eu entendi que eu tinha que ser candidata, eu fui por obediência. Eu analisei, eu falei, meu Deus do céu, eu vou sair derrotada, eu vou gastar meu tempo, eu vou gastar o pouco dinheiro que eu tenho, eu vou me expor, eu vou expor minha família para uma derrota. Na minha cabeça, eu não compreendia o porquê, sabe? Mas a ideia realmente era que eu ganhasse, né? E analisando o histórico da minha campanha, eu posso dizer para vocês que eu acho que nenhum candidato a deputado distrital de 2018 trabalhou mais que eu. Nenhum.
Nossa. Porque eu saía de casa às 5h30 da manhã e voltava 1h da manhã todos os dias. Bem ativa, né? O tempo inteiro em Intenso, reunião né? e buscando pessoas e comecei a movimentar as minhas redes sociais. Então eu mantinha um trabalho de rede social intenso, ao mesmo tempo que eu estava muito na rua. E as pessoas foram acompanhando essa minha rotina e começaram a falar de mim na cidade, pelo meu esforço. Então existe o que a gente pode se falar de um clamor popular? Muito. Você foi certeiro agora. Porque em 2018 as pessoas tinham um mote. Eu não quero candidatos que já sejam políticos. Sim. Era a campanha A mudança. da renovação total. Renovação, é verdade. E é o que pode, e o que vai ocorrer novamente nessas eleições. Eu acredito que essas eleições vai ser diferente, mais diferente dessa do que passou. É óbvio que existe um monte de candidatos que são empresários e tudo, eles Sim. saem um pouco na frente. Então, assim, é muito fora do eixo, né? Realmente é fora do normal um candidato como a senhora que saiu, assim, sem esse histórico de empresários na família e ser candidato e ter êxito na sua, Sim. né? Na eleição. 2018, hoje a gente está com umas regras bem diferentes das de 2018. Então, em 2018 a gente teve a oportunidade de ter 1.000 candidatos disputando. Agora, como foram reduzidos o número de partidos e o número de vagas dentro de um partido para você ser candidato, então os partidos hoje já não vão aceitar qualquer pessoa. Eu, em 2018, eu era qualquer pessoa. Eu nunca tinha sido testada nas urnas. Como funciona isso? Para você fazer uma cadeira, né, uma cadeira para deputado distrital, o partido precisa atingir em torno de 65 mil votos. Então, os candidatos daquela sigla, que a gente chama de nominata, a nominata precisa buscar coletivamente 65 mil votos, né? Em 2018, você podia ter até 36 candidatos a deputado distrital. Era uma vaga e meia. Era o número e meio de vagas que a Câmara Legislativa tem, que é de 24. Hoje não. Hoje você pode ter 24 mais um. Então, cada partido vai poder lançar apenas 25 candidatos a deputado distrital. Cada partido vai poder lançar apenas 9 candidatos a deputados federais. Então, afunilou muito. Então, na prática, o partido ele vai fazer as contas e ele vai falar o seguinte: olha, eu quero fazer uma cadeira. Então, os meus candidatos aqui precisam somar 65 mil votos. Então, quem nunca foi testado na urna vai ter dificuldade de conseguir uma legenda. Nossa. Mudou muito o jogo. Esse novo formato, a senhora acha que beneficia a senhora? Com certeza. Beneficia quem está na política. Quem já está. Não Quem tá beneficia querendo entrar, né? Quem está querendo entrar, então, Beneficia quem está na política, tem que tá porque muito já forte teve. já, né? Exatamente, porque já teve ali. Já foi experimentado, Já. né? Primeiro que você já foi testado na urna. Então você não entra com uma. Eu acho que a Júlia vai ter 5 mil votos. Não. Em 2018 eu Ela já teve. tive 7.655. Então, primeiro que você já tem um número de largada. Segundo que quem tem mandato, se tiver trabalhado bem, conseguiu ampliar o seu nível de conhecimento, né? Então, a pessoa que já tem mandato, ela tem muito mais chance. Eu confesso que eu não concordo com essas alterações que foram feitas. Eu acho que é bom oxigenar, é bom colocar gente nova, mas também a gente precisa analisar o seguinte: não necessariamente as trocas serão melhores. Porque não adianta a pessoa ser uma pessoa nova, né? Pela primeira vez está entrando no mundo político, mas vir cheio de práticas antigas. claro, mas de fato ocorre muito também, né? A gente tem que... Muito, muito. Eu digo assim, se você quiser ver como vai ser o político, analisa quem está por trás dele, analisa como foi a campanha Os dele. padrinhos. O grupo dele. Quem que tá no grupo dele? É quem vai estar. Quem bancou a campanha dele? É quem vai exercer influência Né? na atuação dele, né? E assim, eu sou uma parlamentar independente porque eu fiz uma campanha completamente livre. Isso te deu liberdade para Total. defender suas convicções, né? Exatamente. E E as convicções do partido. E de fato isso também incomoda. É claro, porque imagina você tem uma pauta e você analisa de acordo com aquilo que é melhor pro povo. Nossa. Entende? Que não vai de encontro com o que o partido quer. E muitas vezes você contraria interesses do governo, interesses ali da maioria dos parlamentares. Olha, foram diversas as ocasiões que eu fui a única a votar contra um projeto. Foram Mas votou a favor muitas também. as ocasiões. Assim, Muitas É vezes. porque assim, eu tô perguntando, eu falei assim, porque é difícil até entender se a senhora
da base do governo ou não é? Assim, porque a senhora vai muito por conta das suas convicções. Com É certeza. exatamente isso. Exatamente. Então, se o projeto for bom, vai ter o nosso apoio. Se o projeto for ruim, não terá o nosso apoio, terá a nossa crítica. Defenda ou combata ideias Com e não certeza, pessoas. com certeza. É o que eu identifiquei muito, assim, na sua fala. É isso. Não tem como você falar assim, olha, eu não gosto do político X. Então, tudo que o político X fizer, eu sou contra. Pelo amor de Deus, isso é muito infantil. Isso é muito infantil. E quem perde é o debate, né? A sociedade. Como que você vai achar uma boa solução para algo se, dependendo de quem vem a solução, você não vai concordar por causa da pessoa? Complicado, né? E contra os próprios ideais também não é legal, né? Mas é isso que está muito imperando hoje na política Tá brasileira. arraigado já, Pode né? observar. Se você faz determinadas defesas, você automaticamente é encaixado num padrão. Então, por exemplo, eu fui uma parlamentar que foi contra o lockdown. Eu fui a única. A gente vai falar muito sobre isso aí. Né? Tem que ter né? muita Foi coragem uma para bandeira, se posicionar. Foi uma bandeira que a senhora levantou foi bem, né? De uma fervorosa, forma bem veemente, bem sozinha, fervorosa, né? e sofrendo ameaças Mas e com respaldo, represálias. né? Sim, eu estudei. É qualquer Se posicionamento. fantasiou, brincou no carnaval, que eu vi que a senhora... Olha, eu vou falar pra vocês, como a rasteira que eu tomei foi no sábado de carnaval, então eu perdi, eu tava trabalhando, eu recebi a notícia, e aí eu passei o sábado inteiro pra resolver o problema, e no domingo eu acordei muito mal. Então, a notícia tem Então- muito a ver com o que ocorreu hoje, aí se você quiser até perguntar, Jéssica. Não, já ia aproveitar realmente o gancho e perguntar, né? Hoje nós assistimos, né? Foi amplamente divulgado aí na mídia que você deixou o Partido Novo hoje, né? Nós queríamos saber como que foi que ocorreu, o que ocasionou. Conta pra gente um pouquinho como foi. Olha, foi uma surpresa para mim. Em pleno sábado de carnaval, eu recebi a ligação de uma funcionária do partido dizendo que o partido não concordava com a minha campanha à reeleição, né? E para piorar, houve a divulgação de uma nota informando 3 motivos, né, da minha inabilitação. E esses 3 motivos não foram discutidos comigo em nenhum momento anterior, não foram apresentados para mim e são mentirosos. E não tem embasamento, sabe? Então, quando tudo aconteceu, e detalhe, sem possibilidade de recurso. Era o que eu ia perguntar, se houve diálogo, se Nenhum. Nem possibilidade... antes, nem durante, nem depois. Então, foi uma decisão que foi tomada pela direção nacional do partido, numa reunião que aconteceu, e eu simplesmente fui informada, né? Então, eu achei completamente desrespeitosa a condução que o partido adotou, porque eu sempre fui fiel ao partido, eu sempre andei de laranja, né? Eu tô usando rosa aqui agora porque eu me desfiliei, mas o meu guarda-roupa é todo laranja. Eu sempre, quando eu chegava, o gabinete é laranja. Quando eu chegava no lugar, eu não falava, mesmo, né? eu sou a Júlia Luci. Não, eu sou a Júlia Luci do Partido A Novo. Câmara Legislativa tem quantos deputados do Novo? Só eu. Olha só. Que coisa E incrível, representando... né? E representando tão bem, né? Com Os personalidade. liberais. Com bandeiras assim bem fervorosas, maravilhosas e realmente não tem como não ser uma rasteira. Porque quando eu decidi entrar no Novo, e assim como eu, várias outras pessoas, nós entramos porque é um partido que se dizia liberal, defensor de liberdades. E aí, com o passar do tempo, a gente começa a observar algumas posições que vieram da nacional, do partido, que a gente não concordou. E eu realmente não dei apoio. Eu não dei apoio, por exemplo, à escolha do João Amoedo para ser candidato à presidência pelo partido. Não apoiei. Então, esse não apoio, será que pode ser uma represália? Eu acho que sim, com certeza. Não apoiei o processo de impeachment do presidente Bolsonaro. O apoio que o Novo disse, estamos querendo o impeachment do presidente. Não concordo, não concordei. Sabe? A Jéssica gosta. No meio de uma guerra. Não, imagina você no meio de uma guerra, você viver um processo de impeachment, gente. Não tá pensando no contexto Não, internacional, isso é geopolítico. irresponsabilidade. Pelo amor de Deus, o Brasil enfrentando uma crise sanitária, enfrentando uma doença que o mundo não conhecia. Você vai trazer mais esse abalo, um abalo institucional, entende? Então, não apoiei, não fui às manifestações pró-impeachment, certo? Assim como também não apoiei passaporte da vacina, continuo não apoiando o passaporte da vacina, porque como uma liberal eu entendo que eu tenho que ter autonomia sobre o meu corpo. Com certeza, e se fosse algo já Né? testado
comprovado, né? Mas Se torna ainda mais grave defender o passaporte quando você analisa a vacina, que é uma vacina que ainda está em teste, é uma vacina que não imuniza totalmente. Eu mesmo tomei as duas, não pretendo tomar outra, de forma alguma, tô bem. Eu também tomei as duas e não sinto a necessidade de tomar uma terceira E dose. acho que esse passaporte também é uma coisa que é inválida. Mas aqui né? a gente está lutando, mas não estão vai sendo ter. cerceados, estão Sim. ocorrendo está ocorrendo o impedimento das pessoas entrarem em alguns locais sem o cartão, né? Sem o SUS lá. Então, assim, infelizmente, é uma realidade. As pessoas estão com medo de se posicionar desfavorável. Às vezes eu penso até que o estabelecimento não concorde, mas estão existindo decretos isolados e as pessoas estão se calando, estão defendendo pouca liberdade. Exatamente. Eu fiquei espantada. O quanto as pessoas são facilmente dominadas. Isso pra mim, gente, me chocou durante a pandemia como um todo. Agora que eu percebo que as pessoas estão começando a falar contra, sabe? Mas no auge mesmo, quando foi feio defender liberdade, na Câmara Legislativa só eu fiz isso. Mas as pessoas estão, assim, acordando? As pessoas estão se manifestando contra até mesmo, estão falando mais a respeito dessa situação de querer vacinar ou não. As duas vacinas, ok, tomou, beleza. Agora, para que tomar a terceira e ter essa questão do passaporte, né? Então, as pessoas realmente elas vêm se manifestando mais, né? O uso de máscara também, você é a favor? Como que você se posiciona em relação a essa obrigatoriedade em ambientes internos, ambientes externos? Ambiente externo não faz o menor sentido, convenhamos, né? E detalhe, não há nenhum estudo científico que tenha provado que o uso de máscara ao ar livre diminua a contaminação. Não tem. Então, essas decisões são tomadas muito como retorno da pressão que a imprensa está fazendo. Opa, eu aumentei as minhas taxas. Galera, vamos usar máscara. Não. Entende? A doença, a gente já está no 3º ano dela. A gente já tem o comportamento da doença. Tem um padrão já, Basta você estudar. Eu, pelo menos, eu tenho todos esses gráficos. Quando veio esse pico agora no início do ano, gente, não deveria ser surpresa para ninguém. Após eventos grandes como Natal e Ano Novo, onde as pessoas viajam e se encontram, naturalmente nós temos picos de doença. Não é só o Covid, não. É sempre no início do ano, repara, é sempre uma onda de adoecimento. Isso faz parte. Então, o governo deveria ter se preparado em termos de sistema de saúde para aguentar essa pressão majorada no início do ano. Mas não para ter punido, por exemplo, o setor de eventos. Aí você vai e fecha o setor de eventos. Mas a culpa não foi dele. Entende? As pessoas já estavam contaminadas. Depois de 15 dias, a gente já sabia que ia ter uma queda gradativa do nível de contaminação. Então, eu acho que foram decisões muitas vezes tomadas sem uma discussão, sem embasamento. Até no primeiro ano da Covid, eu não fui contra o lockdown, porque a doença era muito desconhecida. Nova, né? Então, quando você está no meio de um tiroteio, você tem que ser conservador. A gente está falando de 2020. Do início, Do início de 2020. Então, o governador determinou o lockdown, eu não critiquei. Ok. Agora, todo mundo assustado. Eu, Júlia, como eu recebi informação sobre essa doença de uma forma muito antecipada, eu estava num evento em Minas Gerais, quando o secretário de saúde de lá informou do que se tratava. Brasília ainda não tinha vivido o alarde da doença. Quando eu entendi o que era, eu tive muita... Assim, é Deus mesmo, né? Porque eu antevi o que ia acontecer. Eu já sabia que a gente não ia ter leito, eu já sabia que ia ser uma onda de medo, e eu já sabia que, se eu adotasse uma postura de ficar em casa, o meu mandato ia ser um mandato inútil. Então, eu tomei a decisão, olha, minha equipe vai ficar em casa, inicialmente, mas eu tô na rua. Então, eu pegava o meu carro e eu rodava todas as cidades de Brasília. Eu rodava Recanto, eu rodava Samambaia, para observar. Durante a pandemia, no início, eu pegava meu carro sozinha e ia andando, porque eu queria ver o comportamento das pessoas. Mas você já tinha um estudo, não, você foi no antecipou, início. Né? Isso foi bem no início. Foi assim que eu voltei de Minas Gerais, antes da decretação do lockdown. Já fiquei naquela. Já até, inclusive, comentei com os meus colegas na Câmara. Olha, a minha equipe vai ficar em casa, porque essa doença vai vir forte.
Alguns até me criticaram, você tá alardeando, você tá exagerando, você tá querendo ser a profeta do caos. Eu falei, não, eu tive acesso ao que é essa doença e eu vou me antecipar, a minha equipe vai ficar em casa. E assim que o governador decretou o primeiro lockdown, eu tomei a decisão de sair às ruas. E o que eu observei? A partir da 3ª semana do primeiro lockdown, só estava dentro de casa o plano piloto. Só onde centro. você tem a presença majoritária de servidores públicos. É. Depois disso, esquece. Eu via os salões de beleza trabalhando de porta fechada, oficina de carro. Então, assim, eu falei, gente, isso é hipócrita. Porque as pessoas precisam trabalhar para comer. Então, eu não posso criminalizar quem está trabalhando. É muito melhor eu lidar com a realidade de que as pessoas vão trabalhar e aumentar a linha de ônibus e distribuir equipamento de proteção individual, sim. Adaptar a realidade, né? A realidade que se apresentava como fática. Mas foi impressionante. Optou-se por fingir uma realidade. Gente, foi muita loucura. E punir, né? Não somente fingir e punir, que foi o pior, né? Punir O trabalhador, né? foi muito feio. Meu Deus. Deputada, em 2020, como a senhora mesmo falou, a senhora viu todo o impacto, né, que causou, né? A senhora fez esse tour por Brasília, né? E em 2020, o primeiro lockdown, 2021, você já foi contra o lockdown, por motivos óbvios, né? E ainda tem até a frase, né? O lockdown não controlou a pandemia, o lockdown só aumentou a pobreza. Essa é uma frase. O que a senhora acha dessa frase? Essa frase é minha, né? Exatamente. Aspas. É sua. Não, como eu disse, a partir do segundo lockdown, a gente já sabia que não ia dar certo. Porque uma das premissas para um lockdown funcionar é que ele seja feito com planejamento. Então, você precisaria avisar com antecedência as pessoas. Gente, estamos encaminhando para uma situação complicada e dentro de 2 semanas nós vamos fechar. E fechar tudo. Não é, mas aquele setor ali vou deixar. Não. Fecha tudo, porque a ideia é você manter as pessoas em casa para elas não se encontrarem e paralisar as contaminações. Mas da forma como foi feito aqui no DF, não houve aviso prévio. As pessoas não foram alertadas com antecedência. Então imagina você, o dono de um bar que comprou um estoque grande de carne, de bebida. Poxa vida! Você acha que esse cara não ia continuar trabalhando clandestinamente? Claro que ele ia, gente. Ele não podia queimar dinheiro dessa forma. Porque ninguém tá tendo dinheiro sobrando. As pessoas estão tendo dinheiro para viver. Né? Então, a falta de planejamento e o fato de você não ter feito com todos os segmentos é que Foi injusto também. Me fizeram de cara observar que não ia dar certo. E por isso eu fui contra. Não precisava ser gênio. Para poder imaginar, né, todo o impacto. Entende? Algumas pessoas falaram assim, você tá se arriscando muito, porque você vai ver, vai aumentar o número de contaminados, as pessoas, você vai ver. Só que não, eu tinha a segurança de que a minha análise estava correta. É uma questão de raciocínio lógico. E hoje, os colegas que ficaram quietos, eu tenho certeza que eles se arrependem, porque a população cobrou. A população cobra. A realidade hoje esse do comércio, posicionamento, né? tá? Eu tava ali numa situação de dificuldade. E você fez o quê por mim? Você ficou calado, você só abaixou a cabeça. E aí? Você não tava do meu lado. Você aceitou que me fiscalizassem, que fechassem as portas do meu estabelecimento. E aí entra uma das bandeiras, assim, uma das bandeiras que a senhora mais defendeu, que é dos comerciantes, empresários, Com microempresários, né? Inclusive eu tenho músicos, principalmente os músicos que foram muito afetados. Não somente, assim, um monte de pessoas que foram prejudicadas por conta desse lockdown. E aí tem é um pouco extenso o texto, mas acho que vale muito a pena, né? Engue os Espíritos, talvez a senhora até conheça. Ele faz uma pergunta, né? Na verdade, ele envia um texto bem grande, mas acho que vale a pena a gente ler aqui, né? Deputado, sobre a lei do silêncio, né? Deputado, a lei do silêncio multou e fechou mais de 4 mil estabelecimentos que trabalham com música ao vivo em todo o DF, deixando sem trabalho milhares de músicos, segurança, garçom, cozinheiros e outros trabalhadores. A cidade virou um grande cemitério de concreto a céu aberto, praticamente sem música e sem vida cultural. Esta lei foi votada às escondidas, sem consultar a classe dos artistas, empresários, setores de bares, restaurantes, etc. Essa lei é inexequível. Primeiro porque os níveis de 50 decibéis exigidos para o período
a partir das 19 horas, for impossível de ter um único músico fazendo voz e violão. Porque vai ultrapassar esses níveis. Qualquer barulho de carro passando na rua já atropela esses níveis, né? E aí ele perguntou, a senhora não acha que já passou da hora de fazer uma reformulação dessa lei para que haja uma equalização dessa situação, assim poder dar condições de sossego aos moradores e também fazer o DF voltar a ter vida de diversão cultural, que já não existe mais da forma como existia? Acho, com certeza. E em 2019 a gente apresentou um projeto para exatamente colocar parâmetros de fiscalização. Porque hoje o IBRAM, que é o órgão responsável por essa fiscalização, o fiscal, ele chega, mede, sem nem comunicar alguém, sem nem mostrar que ele fez a medição, sem dar um direito ali para a empresa se posicionar, e chega e faz uma autuação, né? E em 2019 eu fiz um projeto para exatamente diminuir essa margem de discricionariedade desse fiscal. Assim que o projeto caiu na Câmara, já foi uma revolução na cidade, porque os grupos de moradores, principalmente da Asa Sul e da Asa Norte, eles são muito organizados e eles também são muito influentes, né? E aí logo veio a pandemia. E aí, vendo a pandemia, gente, toda a lógica de prioridade, ela acabou sendo invertida. Aí, nesse caso, eu comecei a trabalhar para eles poderem abrir, né? A lógica não foi nem para ter música, foi deixa abrir. Mais pra frente é que eu pedi para ter música ao vivo, mas no início era para deixar os estabelecimentos funcionarem. Então, hoje eu digo, por uma questão de estratégia política, a reformulação dessa lei ela precisa acontecer no ano que vem, que é o início de um outro mandato, de uma outra legislatura. Porque é uma pauta que vai trazer um desgaste, porque veja, o que eu entendi na política? Não importa muito a verdade. Importa mais o que as pessoas querem entender como verdade. Nossa. Então, às vezes, é triste, mas muitas vezes você tem um projeto muito bem estruturado e as pessoas, sem lerem direito, sem entenderem, elas já se colocam contra pela simples ideia que começam a colocar na cabeça delas e já se revoltam e já criam um rebuliço muito grande. Hoje em dia, rede social, todo mundo pode emitir opinião e já busca atingir, inclusive, a honra das pessoas. Então, é necessário fazer isso no início do mandato para que você tenha uma maioria na Câmara para aprovar o projeto. Quando eu entendi que eu não teria maioria na Câmara, eu recuei. Entende? Estratégia, né? É estratégia. Famosos conchavos. Hoje, por exemplo, eu apresento. Vou dar um exemplo para vocês que eu estou vivendo hoje. Eu apresentei uma alteração na Lei de Uso e Ocupação do Solo, que é a LUOS, para permitir que no DF tenha o serviço de somatoconservação. O que é somatoconservação? É um dos processos que o corpo, depois quando a gente morre, o nosso corpo precisa passar por esse processo, o processo da somatoconservação. Esse serviço simplesmente não é autorizado no Distrito Federal. Somente empresas de Goiânia conseguem prestar esse serviço para a gente. Só que as funerárias, quando elas vão licitar com o governo, elas precisam colocar no pacote de serviço delas a somatoconservação. Já que instaladas no DF elas não podem ter esse serviço em si mesmas, elas são obrigadas a contratarem empresas de fora. É óbvio que essa construção não foi feita à toa. É muita gente que se beneficia desse arranjo, né? Então, eu fiz uma audiência pública sobre o tema, a pedido das funerárias de Brasília, e percebi que a gente tinha que alterar a nossa lei para permitir que esse serviço fosse feito aqui no DF. Fiz essa emenda na lei. Ao mesmo tempo, eu fiz uma emenda relacionada ao Lago Sul, ao Lago Norte, ao Parkway, dizendo que o comércio só vai poder existir nesses locais na área comercial. Houve uma confusão e um grupo de moradores do Lago Sul misturou os dois assuntos e começou a divulgar uma nota dizendo que eu estava querendo o serviço de somatoconservação no Lago Sul. Meu Deus! Misturaram tudo. Tudo! E começaram a divulgar isso e estão falando isso. E a gente já buscou explicar para eles, vocês estão confundindo, vocês estão misturando as... Não, a gente não quer saber, tira as duas emendas. Entende? Nossa. Então, muitas vezes, você dá desânimo. Dá desânimo. E o que a maioria dos políticos acaba por fazer é abrir mão. Não, tudo bem, não quero perder voto, não. É a mais importante, né?
Só que eu tenho um compromisso com o povo do DF até dezembro de 2022. Até lá eu vou fazer o melhor mandato possível. Então sinto muito, não vou tirar as emendas. Nessa hora a gente não sabe se não entende porque não quer ou se é um analfabetismo funcional mesmo, de não compreender ou não querer. Eu não é acho possível, né? que uma característica muito ruim, assim, do modo geral na sociedade brasileira, é lidar com paixão assuntos que devem ser tratados com razão. Entende? Quando você está falando de lei, quando você está falando de viver em sociedade, não é paixão, gente. Entende? É regra, tem que ser objetivo, tem que ser fácil de entender. Vai lidar com paixão nos relacionamentos pessoais. Mas aqui é muito difícil. As pessoas, elas do nada, deturpam o que você está falando e já colocam de uma maneira... É por isso que eu sinto que a maioria dos políticos opta por não fazer nada. Porque vai ser atacado. Você vai ser muito atacado. Então, o estímulo que existe é para você não fazer nada. Meu Deus. Então, por exemplo, no lockdown, todo mundo ficou quieto. Por quê? Quem optou por ficar quieto não apanhou. Eu optei por ir pra cima, apanhei muito. Você apanhou muito, né? Muito por conta dessa defesa, né? Muito. E muitas pessoas começaram a me classificar como negacionista, começaram a me classificar como bolsonarista. Dentro ali do meu partido, um grupo que é amoedista, a partir daí já passou a não me apoiar mais. E eu falava, gente, mas isso não é questão de ser apoiador do Bolsonaro, é uma questão de raciocínio lógico. Eu tô vendo, eu estou na rua, eu vejo que as pessoas não estão em casa mais. O que ele tá falando é plausível, né? E outra coisa, complexa hoje também na política brasileira. Hoje todo mundo é deputado de WhatsApp. Todo mundo tá no grupo, quer dar opinião, não, porque isso foi errado, fulano errou, não sei o quê. Gente, a realidade política é tão mais complexa. Você tem que lidar com tantas variáveis, é um jogo de xadrez, que qualquer movimento seu traz muita repercussão. Cada fala sua. Às vezes você fala uma coisa, você compra briga com um colega, e esse colega leva mais 3 com ele, e o seu projeto já não passa na próxima comissão. É um caos, né? Nossa. Então, muitas vezes, aconteceu muito isso comigo. Mas é o tal do conchavo político, realmente, não é? Mas sempre vai acontecer, não adianta. Se você acaba não favorecendo um, desfavorece o outro, então você fica nessa corda bamba sem saber né, como prosseguir, como proceder. Inclusive, se você não seguir os seus ideais. Ou, né, enfim. Até queria perguntar sobre isso. Você, como cientista política, você tinha uma expectativa e a realidade que você vive hoje foi confrontada, foi confirmada? Como que você analisa hoje? Hoje eu vejo que é infinitamente mais complexo e é mais difícil. Inclusive, eu vejo, às vezes, algum cientista político dando uma opinião no jornal, eu falo... Vai lá, senta lá! Sério. É a sensação que eu tenho. Eu falo, caramba, há um tempo atrás, eu acharia o máximo que esse cara tá falando. Hoje eu olho e falo, meu Deus. A teoria e a realidade. Não tem nada a ver isso, sabe? Então, inclusive, eu tô escrevendo um segundo livro. Eu ia falar sobre isso também, do primeiro livro. Você contar pra gente como que foi. Do primeiro livro, que chama Manual do Candidato de Primeira Viagem, do Anonimato ao Mandato. Eu falo exatamente como eu estruturei a minha campanha. Vai para a 2ª edição agora. Eu ainda não lancei o livro em Brasília. Eu lancei o livro no país, nas eleições de 2020, que eu optei por não ficar em casa, eu optei por estar na rua, no processo eleitoral dos municípios, alguns municípios. E foi muito interessante, porque eu sempre dei muita palestra exatamente para trazer mulher para a política, né? Eu me coloquei muito à disposição desse propósito. Eu acho que a mulher tem que estar na política, mas tem que estar real. Preparada, né? Preparada. Você não pode se colocar para ser café com leite. Eu vejo que tem muitas que falam assim, não, mas olha o jeito que ele falou comigo. Não, mas não pode... Eu esperava um comportamento diferente. Não entra para ser café com leite. Entra pra estar real no jogo. Enfrentar fracões, né? Realmente, enfrentar fracões, assim, não tem essa história, mas me trate como uma dama. É óbvio que o homem não precisa ser grosseiro com uma mulher, mas também começar a tratar como se ela fosse incapaz ou criança, eu acho péssimo pra mulher. Eu também. Né? Eu acho péssimo. E aí eu fiz muitas palestras e nisso vendi os livros, esgotou a primeira edição e eu tô lançando agora a 2ª edição. E vai lançar em Brasília? Em Brasília.
Finalmente. Vai lançar em Brasília? Então, quando tiver, Aham, com vamos certeza. lá, Com com certeza. certeza. Mês Faço agora. questão. A Jéssica veio falando E o muito desse segundo livro. livro? De que você tá Segundo tratando livro, no segundo? eu não fui nada humilde no título, porque para mim o maior cientista político de todos os tempos se chama Maquiavel. E Maquiavel tem um livro que é o clássico, que é O Príncipe. Então, meu livro é A Princesa. Eu adorei. Por que não, né? Quando eu vi, eu Por falei, que não? muito perspicaz. A Princesa. Porque é pra colocar exatamente a visão de uma mulher na política, sabe? E processos. Porque muita coisa acontece e você não pode falar. É muita movimentação. Dá vontade. Ai, às vezes eu chego na minha casa com vontade de fazer um stories e contar. Mas eu não posso, porque se eu fizer, eu estrago toda uma estratégia, sabe? Dali pra frente. Então, eu tô tendo esse cuidado de ir relatando algumas situações que eu tô vivendo e vou colocar no livro. Pretendo lançar ano que vem. Aí vai ser a diferenciação do que você pensava Também. do que é de fato a realidade no dia a dia ali. Pra quando o lançamento? Ah, o ano que vem esse livro. Nossa, Tem que ter fiquei passado a curiosa. eleição desse ano. E esse ano? A pergunta de R$1 milhão. Essa é boa. Eu tô aqui também me coçando pra falar. Exatamente Nós essa. queremos saber se vem uma reeleição ou se você almeja novos desafios. E vai também muito de encontro, né? Por conta da sua desfiliação, Todo esse furacão, né? Que a senhora está enfrentando, você se desfiliou do Partido Novo, né? Tenho certeza que a senhora está sendo namorada por outros partidos aí. Já tem um partido em vista, é óbvio que a senhora se sente à vontade para falar ou não, mas já tem partido, já você se identifica mais com a esquerda, com a direita, com o centro, como é que é? Eu sou uma mulher liberal, né? Então, por ser liberal, eu me aproximo mais do centro-direita, né? Defendo liberdade, vida e propriedade. Esses são os 3 pilares de um liberal. E eu, liberal, que sou contra o aborto, né? Entendo que vida é um princípio muito básico e ninguém tem que ter o direito de tirar a vida de ninguém, a menos que seja por legítima defesa. Então, a vida vem em primeiro lugar. A liberdade, porque viver sem liberdade não faz nenhum sentido. Você não poder falar o que você pensa, você não poder abrir seu negócio, você não poder andar, né, pelo território. E propriedade, porque se a gente começa a atacar a propriedade privada, não existe segurança jurídica para você crescer economicamente falando, né? Então, hoje eu me posiciono nesse espectro de centro-direita, mas recebi convites de partidos de esquerda, o que me lisonjeia muito, porque para mim é um recado muito claro. Olha, Júlia, a gente pode até não concordar com alguns votos e posicionamentos seus, mas a gente sabe que você é uma mulher transparente, honesta e com coragem. Então, isso é o que eu queria que as pessoas enxergassem no nosso mandato. E como eu saí do Novo, a porta para federal se abriu, porque eu não via essa viabilidade dentro do Partido Novo, né? O coeficiente para deputado federal, ele é de 180 mil votos. É muito voto, né? Então, você precisa ter uma sigla boa, com estrutura para você conseguir eleger, né? E aí agora eu abri essa possibilidade de ser federal também. Não bati martelo nem para um lado nem para o outro, eu estou conversando, mas eu sinto que o Congresso ano que vem vai estar pegando fogo. Seja Lula eleito, seja Bolsonaro eleito, eu não acredito mais numa terceira via, acho que não dá tempo. Eu também Também não não acredito. acredito. Não dá tempo. Não tem essa terceira via, não. Eu de forma alguma seria base de apoio do Lula, em hipótese nenhuma, né? Então, inclusive, eu acho que vai ter que ter pessoas com coragem para fazer os enfrentamentos. Vamos ver. Então não tem nada decidido ainda, né? Não. A decisão é a Vai desfiliação depender muito do Novo. partido no qual você não vai se Exatamente, filiar, né? Para ver qual... Bom, deputada, sobre esse retorno, eu também foi uma outra pauta que a senhora também levantou, sobre essa questão dos retornos às aulas, né? Falar um pouquinho sobre as aulas públicas, né? Tudo voltou ao normal, tudo estava funcionando, menos as escolas. E a senhora falou, poxa, por que não tudo está funcionando, as aulas não funcionam? A contaminação, aí falavam muito sobre a onda da contaminação nas escolas. Ela ocorreu? Nunca ocorreu. Eu desafio, me mostre.
quando que ocorreu contaminação porque as escolas foram abertas? Nunca. E detalhe, em nenhum lugar do mundo. É uma E tudo, narrativa. e tudo funcionando. Não, Engraçado que tava tudo Gente, funcionando, né? olha, meu Deus, a gente viveu um tempo muito bizarro. Porque como? Eu perguntava isso para os meus colegas, porque eu tive muitos colegas que defenderam a escola pública fechada. Inclusive colegas professores, o que para mim nunca fez nenhum sentido. Você ser professor, defensor da educação, deputado da educação, insistir no fechamento da escola pública, não defender a educação como serviço essencial, na boa, você rasgou o seu diploma de coerência. Zero, né? Não tem como, você rasgou. Então, eu sempre questionava, tudo bem, vocês não querem as escolas públicas abertas, mas me diga, onde a mulher que trabalha como caixa do supermercado, que nunca fechou, o que ela vai fazer com o filho dela? Ou você acha que uma caixa de supermercado consegue contratar uma babá para ficar em casa? Essa mulher, coitada, ou ela abre mão do emprego dela, se submetendo a uma situação de violência na maioria das vezes, ou ela deixa o filho dela sozinho em casa, a depender da idade da criança, ou ela vai deixar essa criança na companhia de uma pessoa desconhecida e essa criança vai poder sofrer toda sorte de abusos. Foi horrível. Então, assim, gente, foi um crime de direitos humanos, assim, que atentou contra o direito humano básico. Porque aqui no Distrito Federal tem muita criança que só se alimenta nas escolas. É uma triste realidade. Verdade. Uma triste. Faz essa Então, alimentação. é óbvio que a preocupação que a escola, a gente deveria ter. Quando eu penso em escola, eu penso em quê? Educação. Sim, deveria ser. Mas a gente fala de uma realidade de extrema pobreza no DF, gente. O DF, ele é muito pobre. A gente tem uma renda muito concentrada aqui no centro de Brasília, a maior renda per capita do país, ok. Mas à medida que você se distancia do centro, A disparidade é enorme, é né? gigantesca. Meu Deus, vá visitar o Santa Luzia, vá visitar Porto Rico, que fica em Santa Maria, vá para o Sol Nascente. Entende? São lugares, Morro do Macaco, Morro do Sabão, em Samambaia, são lugares que a maioria das pessoas sequer ouviram falar. Essa é até uma característica muito do seu mandato. Você sempre tá na rua, né? Eu Você faz tô. questão de acompanhar, Eu gosto muito. de ter essa vivência e ver as necessidades, Mas sabe ouvir as por quê? pessoas, né? Eu não preciso fingir que eu sou do povo, porque eu sou povo. Eu cresci na Ceilândia. Eu sei o que é você não ter um ônibus para pegar. Eu sei o que é você ficar no hospital sem ser atendido. Eu sei o que é você viver num ambiente perigoso, numa rua suja. Entende? Então, muitas pessoas falam assim, caramba, mas você nem parece deputado. Eu falo, gente, eu sou uma mulher. Entende? Eu tô num cargo altamente provisório da vida, mas eu sou uma mulher que teve diversas vivências. Eu saí de Minas Gerais, morei na Ceilândia Sul, morei na Ceilândia Centro, depois morei no Areal, morei no Guará, morei na Asa Sul, morei no Lago Sul. Eu fiz um mix na minha vida. Né? Experiência, você tem vivência de todos os... Entende? os- E, meu Deus, eu sinceramente eu não entendo um político que se coloca como se fosse algo... No pedestal, né? Precisa de ter essa Bom, aproximação. eu gostaria de voltar ainda para os comércios, né, deputada, por conta fechou, o lockdown mesmo, fechou, né? A gente vai falar até do bar tradicional de Brasília, né? Do Casa de Show, o outro Calaf. Nossa. Né? Que fechou, olha só que coisa, né? O tanto que afetou um comércio daquela grandeza, né? Pode-se falar assim, tradicional, há mais de 30 anos em Brasília. E aí você vê, se afetou esse tipo de comércio, imagine os outros comércios, menores, os né? micros, né, empresários. O que a senhora fala sobre isso? Olha, não houve suporte para esses comerciantes. Todo mundo começou a perder a gordurinha que tinha, manteve o máximo que pôde esses funcionários. Na realidade, o governo federal fez uma ajuda para manter os funcionários durante um tempo, né? Mas logo depois que encerrou essa ajuda, de onde que veio a fonte de renda deles? Não havia mais. O BRB foi inacessível para a maioria. incentivo local mesmo, você está falando, né? O projeto do governo para amparar essas pessoas. E detalhe, digo mais para vocês. O ano passado a gente pressionou muito, nosso mandato pressionou demais para que fosse feita um parcelamento do IPTU e do IPVA. Até hoje, as pessoas estão entrando no site da Secretaria de Fazenda para terem esse parcelamento e não estão conseguindo. Até hoje, os sistemas do governo não se cruzaram.
né? Então, assim, não houve ajuda, a verdade é essa. Então, conseguiu sobreviver quem tinha uma poupança. Quem não tinha poupança, morreu. Não tinha gordurinha ali ainda, né? Morreu. E muitos negócios não voltarão mais, porque a gente teve algumas situações assim de famílias já mais velhas que estavam à frente de negócio e decidiram não viver Dar mais continuidade, né? esse risco que o negócio traz. Pessoas que saíram de Brasília, que saíram do Brasil, outras que abriram mão de ter ali uma loja alugada e passaram a ser MEI, né? Então, assim, foi triste. O empobrecimento do DF, que eu tenho certeza que as pessoas estão sentindo na pele, no número de moradores de rua, que aumentou muito, né? Na fome mesmo, o crime que A aumentou. criminalidade aumentou muito. Mas saiu um estudo ano passado exatamente medindo o empobrecimento dos estados. O DF empobreceu 20 pontos percentuais. Os outros, a média de empobrecimento foi de 3,6%. A gente foi 20%. Você acredita que muito por essa inabilidade do governo em lidar? Claro, com certeza. E também pelo fato de o Distrito Federal não ser um estado industrial também. Não tem esse incentivo, existe, né? O que a senhora acha que deveria ter sido feito pelo governo, pelo menos aqui no Distrito Federal, para atenuar todos esses efeitos aí que negativos, né? Olha, em primeiro lugar, na primeira onda da doença, 2020, né? Realmente, fechamento. Corrido para ampliar o número de leitos nos hospitais. Não estou falando de hospital de campanha, eu estou falando de leito fixo nos hospitais, certo? Porque é óbvio que não ia ser uma doença que ia passar em 15 dias, em 30 dias. Então é óbvio que a gente ia ter uma sobrecarga reiterada dessa doença. Isso que eu tô falando aqui, ninguém pode... era impossível de saber disso. Não era, porque na Europa a gente já viu o que estava acontecendo. Já estava tendo a volta, né, do... Primeira coisa, corrido para contratar médicos, enfermeiros, técnicos, corrido para comprar equipamento de proteção individual, que foi o que Minas Gerais fez, distribuído para as pessoas, sim. O governo deveria ter corrido para dar a máscara para as pessoas, para dar a máscara, álcool em gel para as pessoas. Aumentado o número de leitos fixos, talvez a depender ali do comportamento da doença, se essa profilaxia com o uso de EPI não funcionasse e do próprio lockdown não tivesse funcionado a contento, aí sim partido para o hospital de campanha, mas de uma forma transparente, não da forma como foi feito. O hospital de campanha foi desmontado de uma forma e depois remontado. Exato. Como isso pode... E sem transparência. Eu posso dizer para vocês, porque nós já pedimos para a Secretaria de Saúde reiteradas vezes a informação de para onde aqueles equipamentos foram encaminhados. Até hoje, a Secretaria não informou isso. A gente fez uma representação no Tribunal de Contas e ele já está cuidando desse assunto, né? Mas foi um verdadeiro ralo. Outro ponto. Retomada da economia após esse primeiro lockdown, porque não tinha como você esperar que as pessoas ficassem em casa mais do que 30 dias, vamos ser razoáveis. Claro que não tinha jeito, né? E não ficaram, então, né? Seguinte, aumenta o número de ônibus. Ah, mas não tem ônibus. Van escolar. Querido, pode fazer transporte. Todo mundo pode fazer transporte público agora. Eu preciso diminuir as aglomerações dentro dos ônibus. Porque as coisas voltaram a funcionar e o trabalhador ele se desloca no transporte coletivo. Então, deveria ter sido diminuída exatamente essa aglomeração nos ônibus. E não foi isso que o governo fez. Diminuíram, foram o número de ônibus, né? Escola pública, eu não teria fechado em nenhum momento. Não teria fechado, pelos motivos que eu expus para vocês. Se você tem um mercado funcionando, a mulher que está trabalhando no mercado tem um filho. Ela tem um filho. E esse filho precisava de ter um ambiente seguro para trabalhar. Entendeu? Então... Mal planejado, né? Mal planejado. Exatamente. E se fosse para fazer lockdown, é da forma, que, como eu disse, organizado com antecedência, uma ampla campanha junto à população para que a população aderisse ao lockdown, entendesse a importância dele e fechasse todos os segmentos. Não da forma que foi feito. Pessoal, né? então é o seguinte, em 2 semanas a gente tem lockdown. Faça suas compras agora. Prepare... e detalhe, lockdown tem que ter tempo para acabar. Você não pode começar um lockdown e ficar... indefinido. Ad eterno. Ai, meu Deus, quando é que volta? Não. Povo de Brasília. Em 3 semanas, lockdown. Lockdown de 30 dias. Portanto, compre comida para 30 dias. Organize a sua vida para 30 dias. Porque é todo mundo dentro de casa. Ok? Agora não. Foi feito assim, de uma hora para outra, sem planejamento. Alguns setores não pararam. Entende? Então... eu teria agido dessa forma. É óbvio que
não vou também ser aqui injusta. Claro. Né? É algo Uma novo, né? coisa Algo- é você olhar do futuro pro passado, né? Do presente, na realidade, pro passado. Outra coisa é o que estava acontecendo na época. Então, vamos dar digamos assim, esse desconto, porque ser governador, ser gestor público no auge da pandemia, realmente não foi fácil. complicado. E a gente precisa lembrar de uma coisa também. Houve uma interferência muito grande do Ministério Público, do Sim. Judiciário, Sim. né? A gente, inclusive, eu até desconfio até que ponto que não foi um jogo combinado em alguns momentos. Nossa. Porque teve um momento que o governador suspendeu o decreto e veio uma juíza e suspendeu a suspensão do decreto. Ficou Então um ficou vai e um volta. vai e A volta. mesma juíza fez isso na primeira onda, a mesma juíza fez isso na segunda onda. Então, houve aí, isso que eu falo, eu não posso afirmar, mas houve ou um erro de articulação ou houve uma armação. Novamente o famoso com chave. Né? Pessoal, estamos diretamente no YouTube. Aproveite quem está nos vendo, se inscreva, coloque o sininho ali da notificação. Estamos com a deputada Júlia Luci. Amanhã no nosso Instagram vai estar todas as fotos, né, dos nossos bastidores, vídeo também. Também vai ter os nossos cortes no nosso TikTok. Então, quem estiver nos vendo aí, @061 podcast. Então, nos acompanha aí, Jéssica. Deputada, ainda em relação ao setor produtivo, eu vejo que você sempre atuou muito dando apoio para essas pessoas. Eu vi um projeto a respeito do fim da bitributação. Você poderia dar uma explicada para a gente como que foi, em que beneficiou? Sim. Hoje o setor de bar e restaurante no DF, ele paga imposto quando ele compra um insumo, porque assim que o insumo chega no bar, ele paga imposto, e depois quando ele vende aquele insumo transformado num prato, ele paga imposto de novo. Então, por exemplo, comprei 1 quilo de carne. Chegou esse quilo de carne, ICMS em cima. Fiz ali, moí aquela carne, fiz um escondidinho, vendi o escondidinho. Imposto em cima do faturamento bruto em relação àquele prato. Então, um advogado de São Paulo, exatamente acompanhando o meu trabalho aqui em Brasília, junto ao setor, falou assim, olha, Júlia, não sei se você sabe, mas tem muitas casas que estão entrando na justiça e reivindicando a devolução desse imposto que está sendo pago 2 vezes, em duplicidade. Vamos buscar entender se a gente não consegue resolver isso de uma forma legislativa, dessa forma atendendo a todos. Porque quando o processo é na justiça, aquele... para ele apenas, né? É interpartes, né? E aí nós estudamos o caso, eu fiz audiência pública, eu tive apoio do Dr. Jacques Veloso, que é um grande tributarista na cidade, né? E a gente concluiu que dava para o GDF aderir a um convênio do ICMS para exatamente fazer esse desconto. Então, a partir do ano que vem, esse ano não pode ser feito esse desconto porque é ano eleitoral, então a justiça entende que, a legislação eleitoral entende que seria uma concessão de benefício e que não pode ser feito isso em ano eleitoral. Então, a partir do ano que vem, quem estiver fora do Simples vai poder descontar esse imposto que hoje é pago em duplicidade. Foi uma articulação tão intensa da nossa parte, foi tão difícil conseguir isso, foram meses. Imagina. E é isso que é um dos casos que eu vou contar no livro A Princesa. Porque na política eu já descobri o seguinte, se você mostra muito que você quer uma coisa, você desperta muita resistência. Então eu trabalhei muito silenciosa, eu trabalhei muito nos bastidores, eu não falei quase nada nas minhas redes sociais, que eu estava construindo isso. E aí, quando eu consegui fazer com que o governo encaminhasse o projeto para a Câmara, porque é um projeto de iniciativa do Poder Executivo, eu não poderia apresentar isso, por exemplo. Quando o projeto chegou, no último dia da sessão plenária do ano passado, o meu desafio era conseguir colocar em pauta. Então eu tive que articular com os colegas para eles aceitarem colocar em pauta sem eles saberem que era para mim. Entende? Porque se eles soubessem, eles não iam votar. Ia ser vetado na hora. Eles não iam pautar, não ia entrar na ordem do dia, não ia entrar em discussão. Então, quando chegou, todo mundo olhou, mas que projeto é esse? Projeto estranho do governo. Por que o governo encaminhou esse projeto? Aí eu, só assim, né? Gente, o projeto chegou de manhã, a gente só tinha tarde para votar. Era o último tempo.
Eu falei assim, gente, pra mim não tem problema, o projeto é do governo, eu apoio. Aquela cara, Perfeito. poker face que Perfeito, fala, né? Aquele rosto assim, sem... Ai, gente, vamos apoiar o governo. E um por projeto- dentro. Deixa eu ver aqui, deputado. Ó, parece ser bom isso aqui. Por mim não tem problema. E eu sou membro da comissão de orçamento e eu sou muito chata. Os meus votos no orçamento, eles são muito criteriosos. E aí, quando eu falo que eu posso apoiar um projeto, tem um peso. As pessoas falam assim, se a Júlia tá votando, então tá ok. Entende? E aí eu peguei o projeto e falei, ó, inclusive qualquer coisa eu posso relatar na COF, na comissão de orçamento. Pode jogar pra mim. E colocaram um projeto, sem saber Que era pra você. Quando pautou, eu falei, nossa, eu tava assim, sabe, vibrando por dentro e tendo que disfarçar. E eu falei, meu Deus, vai ser a maior vitória do mandato. E aí pautou, eu relatei na COF e aprovamos, por unanimidade. Nossa, Mas depois desse teatro que você vitória. fez, foi impossível não ter sido. Aí Foi muito algumas bom. pessoas, né, que sabiam o que eu tava fazendo, uma delas é o presidente do Sindicato de Bares e Restaurantes, que eu tava o tempo inteiro com ele, ó, tá acontecendo isso, tá acontecendo isso. Quando votou, ele falou assim, Júlia, você não existe. Foi muito. Não, foi ótimo isso aí, realmente. Foi incrível, assim, eu tô muito orgulhosa. Bom, Que vitória. uma vitória maravilhosa. Deputada, assim, uma curiosidade, né? Dentre os deputados que tem na Câmara Legislativa nessa legislatura, são somente 4 mulheres, né? E uma é suplente. É a professora? É a professora Maria Antônia. Ela é isso, suplente, isso. São 4 deputadas, né? Não é muito pouco. É muito pouco. É triste. É triste. Mas a gente não resolve isso com cota. Não, óbvio. Também Maravilha, olha também aí, não sou olha aí. favorável. Sim. A gente não resolve com cota, a gente resolve com atitude. Eu acho que eu vou falar assim, Com porque preparo. a gente, assim, deputada, com o máximo respeito, eu e a Jéssica tava discutindo, né? Será que ela é feminista? Será que ela não é? E assim, eu não sei como não colocar isso aqui agora. Isso fugiu do script. Mas é porque. Mas não tem problema. Eu tava Não, mas na é legal dúvida. isso, Eu tava na fiquei dúvida. me segurando até então, mas aí é óbvio que a senhora não. Olha, eu não sei Senhora- qual é o conceito de feminismo que vocês definem como feminismo, né? Porque a primeira coisa a gente precisa entender o que você entende por feminismo, o que você entende Claro, por feminismo. claro. Tem várias definições. Então, assim, eu não sou da linha, por exemplo, que entende que aborto é direito da mulher. Não é. Não é. Eu não sou da linha que acha que mulher é melhor que homem. Nós somos diferentes. Mas eu não arrogo uma superioridade. É porque sua resposta em relação à questão da minoria das deputadas foi uma resposta que simplesmente não nos surpreendeu. A gente imaginou que a senhora ia responder isso. É porque a solução, gente, é a mulher se colocar na vida política. Entende? Vai para qualquer reunião partidária. É raro ter mulher. Se não tem mulher em reunião partidária, nós não teremos mulheres candidatas. Perfeito. Sem mulher candidata, você dificilmente vai ter uma mulher eleita. Elas não querem. Não querem. Elas Olha, não é triste querem. falar isso. É triste Se colocar falar na isso. situação, se É colocar triste falar. realmente. É triste falar. Elas não querem. E quem quer tem que estar apto. Se você tiver capacidade, você vai se destacar assim como você se Olha, destaca e eu vou te falar ganha uma espaço. coisa. Eu entendo uma mulher, um homem também, mas principalmente mulher, dentro do nosso país, onde a maior parte das famílias tem como estrutura a mulher. Né? Sim. Então eu entendo o porquê das mulheres se distanciarem da política, porque, gente, o preço é muito alto. Eu me divorciei no meu mandato. Muita pressão. Eu Não, era dedicação, casada, né? eu era casada, e o meu ex-marido falou, olha, Júlia, quando eu te pedi em casamento, não estava nos planos ser marido de deputada. Eu não quero. Não tem Porque- sábado, não tem domingo. Não existe, meu amigo, não tem, olha, Dedicação, né, ao lar. eu sou uma comprometida. pessoa muito ativa em rede social, certo? Então eu analiso todos os textos que vão para a rede social. E se eu não fizer isso, não é que a minha equipe não seja boa, mas é porque pode dar problema. E uma vez que um assunto mal escrito reverbera na rede social, acabou, meu amigo, acabou sua Impacta vida. diretamente, né? Então não é só o trabalho de estar na rua com as pessoas, de estar na câmara com os colegas, é a rede. Então você tem que estar ali o tempo inteiro. Essa foto não. Tira essa foto porque tá aparecendo muito minha perna. Esse texto não. Tira essa palavra que essa palavra é perigosa. Eu vou comprar briga com fulano. Não pode. Então eu não paro de trabalhar. Existe A todo um minha cuidado, vida né? é uma doação
integral ao meu trabalho. E por isso eu paguei um preço, né? Me divorciei. Foi uma decisão que ele tomou, não fui eu. Foi num momento que eu ainda amava. Duro, sabe? né? Uma dura. É muita coragem. Talvez eu poderia até ter falado assim, não, beleza, deixa eu abdicar aqui, meu suplente assume, né? Mas desde o momento que eu decidi ser candidata, a minha vida passou a ser mais do coletivo do que minha. Então eu não teria essa opção de falar, pessoal, eu tô abandonando porque eu quero salvar meu casamento. Imagina! Que traição! Virou uma missão, né? Como você mesma disse. Então eu entendo. As mulheres falam, gente, na boa, não quero. Não quero, eu quero ter tempo pra minha família, eu quero ter tempo pra mim. No início do meu mandato, por exemplo, eu não sabia lidar com a rotina, entende? Eu fiquei doente 2 vezes, sabe? E eu sou uma pessoa que não adoece. Eu não peguei Covid, não peguei Ômicron, não peguei nada. Não tive nenhuma doença desde o ano passado, desde 2020. Mas em 2019, eu fiquei mal 2 vezes no ano, com internação. Exatamente porque você não sabe muito bem como lidar com a situação. Você toma uma porrada na imprensa, gente, é muito pesada. Não é pra qualquer pessoa. Imagina você, seu nome, sua imagem exposta. E na maioria das vezes, quando você tá apanhando, é injusta. A porrada é injusta, mas não importa se é justo ou não. E pelo visto o partido também não estava te abraçando. Não abraçou. E isso é duro pra mim. Claro. Te jogaram na cova dos leões. Porque eu fui muito fiel o tempo inteiro. Entende? E hoje, muitos ex-filiados falam isso, compartilham isso comigo, Júlia. Eu me espantei porque desde o início a gente não via o diretório falando de você, sabe? Destacando o seu trabalho. Uma coisa muito louca. Entra no Instagram do partido, não tem as minhas publicações. Né? E uma deputada na capital do Brasil. Uma deputada na capital. Né? E devotada, trabalhando arduamente. Com resultado. Eu não sou deputada de discurso. Eu sou deputada de discurso, porque é importante. E de resultados. Mas com muita entrega. Eu revoguei várias leis, que é uma das premissas do partido, é diminuir o número de leis, tirar leis idiotas do mundo jurídico, que eu concordo radicalmente. Sabe? Aprovei leis importantes. Hoje, por exemplo, o negócio de pequeno risco em Brasília tem um alvará de funcionamento tácito, é uma lei minha, entende? Relatei o Código de Defesa do Contribuinte. Sou mãe da primeira lei de educação domiciliar do país, a primeira lei de homeschooling do país. Então, assim, se esse mandato repleto de resultados não encontrou um espaço para ser divulgado, eu não imagino o que eles esperavam, né? Mas eu tenho certeza que a senhora vai encontrar um partido que lhe Mas, abrace da forma que a senhora merece. Aquela música, né? Você pagou com traição. Sempre lhe deu a mão. É isso. Bom, deputada, assim, não sei se a Jéssica tem mais alguma. Eu tenho uma para falar, assim, de uma figura muito interessante que eu vi no plenário. Então eu vou deixar você falar, pode falar. Lá no plenário, eu estive semana passada lá e, assim, vi até os deputados, a Margot, a figura da a figura da Margot, achei muito engraçado, assim, os deputados, né, brincando com o cachorro, ela entrando no plenário com o cachorro, assim, achei muito interessante, muito bacana. A Margot me adotou, gente. A Margot me adotou. Eu tava saindo de Planaltina, vindo aqui pra Brasília, e ela passou na frente, tava completamente desnorteada na rodovia, e eu falei, gente, esse cachorrinho vai ser atropelado agora. Eu tenho certeza. É adotada de rua, eu não sabia. De rua, na loucura. Aí eu fui, parei o carro, me aproximei, ela veio, morrendo de medo, e o coraçãozinho, Peguei ela no colo, ela fez xixi em mim toda. Eu falei, toda muito assustada. Vou te resgatar, conversei com ela, vou te resgatar, depois a gente vê como é que faz com você, mas é que você morre. E aí no carro, a lagriminha chorou. Não. E aí no carro mesmo, eu fiz um carinhozinho nela, ela já dormiu. E aí eu já me afeiçoei a ela, né? Mas eu tenho 2 gatos, que também foram resgatados. Eu falei, nossa, o Milo e Mila. Eu também sou gateira. O Milo e a Mila não vão aceitar o cachorro, meu Deus. Aí cheguei em casa, conversei com eles, pedi autorização pra eles. E aí eles se respeitaram. E aí desde então ela grudou em mim de uma maneira que eu falei, gente, não tem como. Que lindo, cara. Tô com ela, não teve assim, como você pensar em outra coisa se não ficar. E o nome? E esse Margot nome? Dama de ferro, né? Dama de ferro.
Margot Thatcher, muito legal, né? É porque eu acho que a Margaret Thatcher é, assim, o exemplo, sabe? E quanto mais eu estudo sobre ela e situações que ela viveu, mais eu falo assim, cara, ela foi muito traída, a Margaret. Ela passou por várias decepções, ela apoiou pessoas que lá na frente não a apoiaram e ela, sabe, se manteve. Uma referência pra você hoje. Nossa, muito daí veio até a top. Dama de Ferro, né? Veio até... Muito top. Mas assim, pagou preços altos, né? Pra tá ali, né? Não tem jeito, gente. Na vida, escolha e renúncia. Cada escolha uma renúncia. Verdade. Né? Eu vejo que hoje, por exemplo, eu tenho uma filha de 18 anos. Eu vejo que essa geração, ela é a geração que quer ter tudo ao mesmo tempo. Então, quer ter muita curtição, ao mesmo tempo que quer ter sucesso financeiro. Não dá. Você abre uma porta e você fecha outra, né? Então, assim, quer estar em posição de liderança, se prepara que a porrada é grande. Quer mesmo? Vai pagar o preço? Esteja preparada, já sabendo que, de repente, né, não dá pra ter tudo. Exatamente. Mas a gente fica com a casca grossa. O importante é que a gente ganhe experiência. Não, eu acredito muito. Eu sou muito grata à vida, assim, porque a cada tombo que a gente toma, a gente aprende muito. Na realidade, a gente tem aquilo que a gente merece. É difícil Também aceitar Com certeza. isso. Mas é a realidade. A gente tem exatamente o que a gente merece. Porque se a gente é filho de Deus, Deus é perfeito. Ele não faz nada errado na nossa vida. Né? Então, às vezes, a gente não compreende determinados episódios. A gente se revolta. Mas lá na frente a gente entende. Né? O porquê de tudo, né? Exatamente. Bom, a gente tá chegando ao final, tem mais... Não, estamos... Bom, eu gostaria de te agradecer bastante, deputada. A gente fez o convite, a senhora aceitou, eu mesmo no próprio Instagram, a gente conversou um pouco, eu quero agradecer bastante. Conversa foi... Eu conversei com você meia-noite, será? Foi por aí. Foi por aí. Eu não paro! Eu, quando eu vi sua mensagem chegando, eu falei, opa, ela respondeu. Eu não acredito, essa hora. Maravilha. Então, assim, agradecer imensamente, deputada, por nossa conversa. O que eu vou falar? É estupenda a conversa. Foi maravilhoso, assim, eu fiquei muito feliz, que bom, que né, de senhora estar aqui. Só agradecer mesmo, muita gratidão. A senhora encontre um partido que te acolha de verdade, né? Que te dê todo o suporte para a senhora atingir tudo o que a senhora sonhar, que a senhora é merecedora. Obrigada. E que bom que esses programas, né, como esse, estejam acontecendo em Brasília, porque eu acho que quanto mais a gente fala de uma forma desmistificada sobre política, mais a gente entende que existem diversas formas de pensamento, que ninguém é dono da verdade, que a gente tem que acolher as pessoas, inclusive com amor. Porque amar quem pensa próximo de você é fácil. Claro. Mas ama quem é diferente de você. Esse é o desafio. Eu, inclusive, queria, assim, também agradecer e deixar registrado que hoje você ganhou uma fã. Ai, que Quando eu comecei a acompanhar, a te pesquisar, vi assim, caramba, é uma mulher de muita personalidade, coragem, autêntica. Então, assim, é preciso ter muita coragem para se defender convicções, para poder dormir com a consciência tranquila. Então, assim, eu me identifiquei muito e fiquei muito feliz de saber que tem alguém que representa o povo, que me representa, que representa pautas como liberdade, liberdades individuais. Então, isso me deu uma enorme felicidade em saber que você está lá. E te agradecer por você ter vindo dividir com a gente e dar espaço para poder passar tudo isso de forma tão real pra gente. Uma pessoa de verdade. Muito obrigada por ter vindo. Obrigada mesmo. O que é do coração é fácil de entender, né? Verdade. Bom, e a gente, assim, só para finalizar, e a cada momento a gente confabulava ali, a gente trocava uma ideia, olha só que legal, ela levanta essa bandeira, né, Jéssica? Então, ela tem coragem de falar. Muito feliz. Coragem, a palavra é essa, coragem. Coragem, liberdade e personalidade. Exato. Parabéns, assim, muito obrigada. Obrigada. É uma mulher, assim, inspiradora, tá bom? Obrigada. Bom, semana que vem, nós vamos, dia 14, a gente vai ter uma conversa com o coach de relacionamento, o Marcel. Marcel? Então, Marcel. dia 14, nós vamos ter esse papo aí, vai ser bem legal. Ele tá estourado aí, mais de 200 mil seguidores. Vai ser então, descontraído. Assim, ele tem um bate-papo bem bacana, então a gente vai sem mudar um pouco, sem censura total. Então, muito obrigado aí para quem nos assistiu e até segunda-feira que vem, dia 7. Não percam.
Obrigado.